para que o Marcos Flávio Ribeiro, no Movimento Negro Raízes, para que ele se coloque na tribuna e dê as suas palavras, então, Marcos. Senhoras, senhores, mas eu quero dizer, irmãos e irmãs, eu vivo um segundo momento hoje, um segundo grande momento. O primeiro momento se deu hoje pela manhã, quando eu estava em visita ao diretor da radiodifusora, o senhor Volney Pertile, para tratarmos de um assunto relativo à etnia negra, né? Assunto este que virá ao ar desta emissora nos próximos dias. E lá ele me trouxe uma história pessoal que também diz respeito a preconceito. Nesta conversa que durou 1h30, eu há pouco me dei uma entrevista rápida aqui para o Diogo da rádio e disse a ele, o que eu tenho a dizer ao seu Volney Pertile, eu saí maior da sala dele do que quando cheguei. Porque são universos, são contextos diferentes, mas o universo é exatamente o mesmo. Começo dizendo e fazendo as seguintes citações ao presidente da Câmara, Moisés Scúcio, vereadores, presidente da Frente Parlamentar, Eduardo Veríssimo, Joselito Tonieto, Marcos Barbosa, Sidney da Silva, Neri Mazoquim, Gustavo Esperotto, Valdemir Marini e Dazir dos Santos. Senhores, os senhores estão tratando e abrindo um espaço para nada menos do que 56% da população brasileira. É isso que os senhores estão fazendo. Este, talvez, é a dimensão do tamanho da responsabilidade que aqui está posta. É, sim, uma luta de todos nós. Nós, por muitas vezes, tivemos que lutar de forma individual. E, individualmente, em determinados momentos, nós somos invisíveis. Como dizem, o mundo é grande, mas parece que não é tão grande assim. Eu quero aqui me reportar aos meus irmãos de religião, a Yalise e o Babeto, porque determinada situação que ocorreu o ano passado, tá, e que diz respeito a a emissora de comunicação desta cidade, que trouxe a seguinte notícia. Homem acusa vizinhos de invocações demoníacas e perturbação do sossego. Esta era a manchete da notícia. Eu li aquela notícia e disse, bem, primeiro porque aqui, se há uma queixa formal, ela é perturbação do sossego. Eu gostaria de entender o porquê de estar nesta notícia invocações demoníacas. Eu sei do que se trata, ou sabemos do que se trata. Não é? Era uma notícia que dizia respeito a uma casa de religião. Então, que história é essa de invocações demoníacas? E aqui, presidente Moisés, sim, eu faço uso das suas palavras. Isto é racismo, isto é intolerância. Como se diz, fiz uma guerra individual. 2 horas depois, esta emissora retirou a notícia. Mas era uma guerra individual, uma guerra invisível. E estou trazendo à tona isso, e a Lisiane, 6 meses depois. Porque ninguém sabia. Ninguém nunca soube. Então, quando se fala em coletividade, e aqui também me reporto não só ao movimento negro, mas à sociedade 20 de novembro, a gente tem que entender que sim, falar em coletividade, sim, é todo o coletivo. Nós precisamos, muitas vezes, fazer a nossa autoanálise, porque precisamos pensar com o cérebro e não com o umbigo. E a questão negra, ela também passa, e aqui eu não tenho problema nenhum em dizer, que a questão cultural negra, ela também passa pelo próprio negro. Porque o negro, muitas vezes, desconhece a sua própria cultura. Nós tivemos um caso recente na Escola Bento Gonçalves, não é, professora Solana?
A primeira pergunta que fiz para os alunos que estavam assistindo: quem se autodeclara negro? E eu olhava para 3 negros na minha frente. E da maneira que estavam, ficaram. Isto é o quê, gente? Isto é não ter estima. E aqui a gente vem de encontro ao dizer: eu preciso, vereador Edson, sim, me identificar. Eu tenho que ter a minha referência negra. E não temos, porque isso foi soterrado há muito tempo. É este resgate que nós estamos aqui falando. Né? Porque muitas vezes se questiona, essa questão, sempre esta conversa da dívida histórica. Sim, senhores, sim, uma dívida histórica. Porque nós éramos livres e fomos escravizados. E quando se fala no 13 de maio, e esse foi o motivo, secretário Evandro, e aqui, abro um parênteses, eu lhe agradeço demais pela abertura que deu naquele evento, não é? E não era um evento de comemoração, e sim de reflexão. Porque não se comemora a liberdade de um povo que era liberto. Não há de se comemorar a nada. Então, senhores, o que eu quero dizer? É um momento singular e eu agradeço a cada um de vocês que aqui estão, em todos e na forma individual. Mas quero dizer que o ativismo social, ele é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. A questão que envolve particularmente o movimento negro, e aqui, até porque instalado em janeiro, quer dizer, recente, e aqui, congratulações aos precursores, mas entendo e entendia, e foi a minha fala lá no 11 de maio, que precisávamos e precisamos de mais. E o movimento realmente tem tomado um volume que até nos surpreende. E nesse resgate, e aqui a gente, tratando isso no nosso universo municipal, um exemplo disso é que é a primeira vez que eu vejo, o que vi lá no 11 de maio e que vejo aqui hoje, os meus irmãos de religião aqui sentados. Então acho que isso é uma vitória, porque isso tudo é cultura negra. E nós não somos cultuadores do demônio. Porque aqui também me identifico como um bandista. E como negro. Então, nesse campo da individualidade, eu quero dizer que, recentemente, nós fizemos um trabalho na Escola Visconde de Cairu, em Garibaldi, trabalho esse coordenado pela nossa querida professora Solana, e que teve como protagonista o nosso querido amigo Altair Fernandes, o Feijão, fazendo uma oficina de pandeiro para as crianças que lá estavam. E não preciso... Há um material em vídeo, para demonstrar isso. A alegria daquelas crianças, aquele ver. E coisas aqui locais, nossas. É o que eu disse lá no 11 de maio. A questão que envolve o movimento e até os próprios feitos da Sociedade 20 de Novembro, até porque a moça mencionada pela professora Solana integra esta sociedade. E congratulações a ela por integrar a sociedade. E neste evento que ela foi premiada, a questão lá da merendeira, é um mérito pessoal, sim, mas reflete, sim, na representatividade negra. E principalmente da mulher negra. Porque se a questão do racismo ela é aguda do negro, na mulher negra é mais aguda ainda. Pode ter certeza disso. Então ficamos muito felizes. Inclusive, publicamos este material referente a Daniela, na página do Movimento Negro. Está publicado lá e com as devidas congratulações pelo feito. O Movimento Negro, então, com esse trabalho do Feijão, e esse trabalho, esta oficina, é material do curso de conclusão que a professora Solana está fazendo. Aliás, ela está fazendo terminando esse mês uma especialização em pós-graduação em políticas públicas contra o racismo. Quiçá a única professora negra desta cidade com essa especialização. E com mais uma em andamento, que é cultura indígena e afro-brasileira, e que também se conclua este ano.
Porque essa questão, e nós negros temos que ter isso. Nós precisamos também, para ocupar espaços de poder, meu querido vereador Edson, também precisamos ter cultura para isso. Nós precisamos do saber. Porque senão, nós vamos continuar sendo invisíveis. E vamos continuar achincalhados pelo racismo, pelo preconceito e pela discriminação. Então, é esta reflexão também que precisamos fazer. E nós precisamos também nos olharmos a nós, olharmos para dentro. Aqui também fico muito feliz ao ver o meu amigo Casside, que tem a sua manifestação cultural no samba, com seu grupo de samba Cedo Samba, que, aliás, tem me feito ultimamente ter um calendário semanal lá no bairro Coab, para vê-lo, né, lá no samba. Isto também, então, por isso que eu digo, gente, é esta recuperação cultural que nós precisamos fazer. E isto é uma obrigação de todos nós, principalmente pessoas que estão representando, seja movimento social, seja sociedade, enfim, toda e qualquer manifestação. Também ao pessoal de religião, enfim. Eu entendo pessoas que nós precisamos estar todos juntos. Aí sim, nós teremos a devida representação e a devida força de articulação. Que muito bem colocou aqui o nosso amigo Ferreira, exatamente isso. Nós precisamos buscar mecanismos. Mas para isso, para essa busca de mecanismos, nós também precisamos estar preparados para isso. E a questão que envolve os negros precisam ter espaços de poder ocupados, meu querido vereador Edson, eu concordo em gênero, número e grau, mas também precisamos estar prontos para isso. Nós negros, nós precisamos, e isso tudo passa por uma simples palavra: autoestima, senhoras e senhores. Nós precisamos ter orgulho do que fazemos. Quando se instituiu, então, idealizamos e começamos a pensar o movimento negro, eu disse para a Solana, nós vamos ter que abrir mão da nossa vida privada e vamos, sim, nos tornar pessoas praticamente públicas, né, mas em prol desta causa. Porque nós precisamos buscar referências, porque buscando referências nós acabamos também sendo referências. E o negro também precisa entender esta congregação, porque também não vamos aqui esconder, né, como se diz, tapar o sol com a peneira, porque negro também segrega negro. Não vamos pensar que tudo são flores. Tá? O negro também se divide. Então é isso, por isso que eu digo, antes de a gente colocar isso para fora, nós também precisamos desta autorreflexão. Porque isso é que vai nos impulsionar. Então nós precisamos, e é o que eu tenho dito, Edson, nós precisamos nos encontrar. É o que temos feito. Nós estamos falando, o Movimento Negro Raiz de Bento fala com o Movimento de São Leopoldo. Nós tivemos um convite, né, professora Solana, para irmos à Uruguaiana falarmos sobre questões negras. O assunto está um pouco em pauta devido à logística, né? Estamos tentando ver como é que vamos processar isso. Mas, enfim, né? Já conversamos com o pessoal de São Leopoldo, com o pessoal da capital. Né? Aliás, eu quero dizer que conversamos pouco, nós precisamos conversar mais localmente. Isso nós precisamos fazer. Né? Está posto aqui o desafio para conversarmos mais. Acho que precisamos. Né? Até para que essas divisões não se dividam. Né? Senhoras e senhores, o presidente deve estar preocupado porque no 11 de maio eu falei durante 42 minutos, mas eu prometi que não falaria tanto assim. Né? Mas eu quero dizer, pessoas, nós precisamos estar juntos. É isto que começa. E esta frente parlamentar, esta audiência pública hoje, é o pontapé. É o ato de abertura. Porque agora, sim, todos nós temos um canal de comunicação. Porque passa também pelo poder público. São as políticas públicas. Porque, senão, esta guerra, a gente não consegue vencer com poucas armas. E este braço do poder público é uma grande arma, sim.
E tudo se transforma, porque, como muito bem lembra o presidente Moisés, né, isto começou, Moisés, com um textozinho de 10 linhas. E o primeiro texto, por incrível que pareça, fazia alusão à religião, que era o dia da Umbanda, o 15 de novembro. Depois veio um texto maior, e hoje, presidente Moisés, eu não estou assistindo o senhor fazer a leitura. Hoje, eu estou lhe dirigindo a palavra. E assim como estou dirigindo a palavra a todos vocês, meus queridos, meus irmãos, é isto que vai fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença, mas nós precisamos ter coesão, nós precisamos ter autoconhecimento, nós precisamos ter autoestima e precisamos, acima de tudo, nós precisamos nos encontrarmos. Amém para quem é de amém, aleluia para quem é de aleluia, e axé para quem é de axé, porque somos todos irmãos. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.